Olá, Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2015. Mais uma semana encerrando, uma semana que foi muito boa no futebol brasileiro, né? 5 times brasileiros estão classificados para as próximas fases da Libertadores. Teve Copa do Brasil, teve Copa do Nordeste e mais um fim de semana do jeito que a gente gosta, cheio de clássicos. No Maracanã vai ter Vasco e Botafogo, no Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, e também vamos comentar sobre outros clássicos espalhados pelo Brasil. Novidade também, nosso correspondente internacional Guto Josman vai comentar como ficou o sorteio para as semifinais da Champions League. E também vamos comentar como foram os jogos da Copa do Brasil de ontem. Vou começar o programa hoje começando com uma pergunta para o André. André, muitos clássicos neste fim de semana, tomara que saiam muitos gols, tomara que a arbitragem não vire o assunto em todos, mas você escolhe um neste meio destes clássicos. Muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Olha, Luciano, não tem preferência, não. Não é possível que não tem assim, que não você tem espera preferência. Público. Todas as decisões, elas chamam a atenção, mesmo não sendo clássicos. Sim. Por exemplo, a decisão lá de Minas, da Caldense, né? A Caldense fez a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Invicta, né? Melhor defesa, invicta. Vai pegar o Atlético Mineiro, que conseguiu uma classificação bonita na Libertadores. A decisão do Paulista, decisão do Carioca, apesar das polêmicas durante todo o campeonato, chama a atenção. Não tem uma preferência não, Luciana. Pensei que você ia falar algum, André. Mas então vamos começar falando da Copa do Brasil, porque ontem aconteceram 3 jogos já tem classificados para a próxima fase. O Jacuipense venceu o Paraná Clube por 1-0. O Nadson fez o primeiro gol e a decisão foi para os pênaltis. E mais uma vez o Paraná está fora de uma decisão, não. Não conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Jacuipense, hein? 5-4 nos pênaltis. Olha aí, ó. O Ituano empatou com a Portuguesa, o Léo Costa fez o primeiro para a Portuguesa. E depois o Valfrido, achei diferente esse nome, Valfrido, empatou para o Ituano. E olha só, o Criciúma venceu o Bragantino fora de casa, 3-0. O Bruno Lopes fez 1-0. Depois o Paulo Sérgio vai fazer 2-0 e o Jefferson o terceiro. Então Criciúma e Jacuipense estão classificados para a próxima fase. Ruim para o Bragantino, né? Ontem o Osmar Loss estreou como técnico e o Bragantino está ruim mesmo, né, André? Um ano muito indigesto para o Bragantino. Foi rebaixado, segundo pior time do Campeonato Paulista e nada mais justo do que a classificação do Criciúma, goleando o Bragantino lá em Bragança Paulista. Mas parece que eles estão com uma esperança lá, estão fazendo uma parceria com o Corinthians. Isso aí. E hoje pela manhã, às 7 horas, horário de Brasília, aconteceu o sorteio para as semifinais da Champions League. Nosso correspondente Guto Josman vai explicar detalhe por detalhe. Olá, Luciana! Olá, você, meu amigo e minha amiga de todo o Brasil que nos acompanham pelo programa Brasil Esportes. Saíram os 4 semifinalistas da Champions League. Surpresa? Nenhuma. São 4 gigantes europeus que vão disputar o título do mais importante campeonato de futebol do mundo. Barcelona e Real Madrid da Espanha, Bayern de Munique da Alemanha e a equipe da Juventus aqui da Itália vão colocar em jogos 21 títulos conquistados durante toda a Champions League. Isso mesmo, são 21 títulos conquistados por essas 4 equipes ao longo de suas histórias. O Real Madrid é a equipe que tem mais títulos, são 10. Bayern de Munique tem 5, a equipe do Barcelona 4 e a equipe da Juventus apenas 2 títulos conquistados. Em compensação, é a Juventus aqui da Itália que tem mais vice-campeonatos. São 5 durante toda a sua história. Hoje, 11 horas da manhã aqui na Europa, 7 horas aí do Brasil, saíram os confrontos das semifinais da Champions League. O Barcelona vai jogar contra o Bayern de Munique e a equipe da Juventus contra o Real Madrid. Os primeiros jogos serão na casa do Barcelona e da Juventus. Uma coisa eu tenho absoluta certeza. Serão jogaços, meus amigos. Nos aguardem que nós vamos noticiar todos esses jogos quando eles acontecerem. Um abraço a todo o Brasil, é com vocês aí do estúdio.
Muito obrigada mais uma vez, Guto Josman. E André, não fica muito difícil a gente falar quem se deu bem nesse sorteio, né? É complicado. Talvez, teoricamente falando, isso na teoria, né? É lógico que não vai ser fácil. Mas o Real Madrid pegou o jogo menos difícil contra a Juventus. E talvez a semifinal entre Bayern e Barcelona tenha cara já de final. Quem passar desse aí, para mim, é favorito para conquistar o título. O melhor momento é do Bayern de Munique ou do Barcelona? É difícil afirmar. Mas por fazer o segundo jogo na Alemanha, eu coloco o Bayern com um ligeiro favoritismo. Assim, bem pequeno. E agora confira o Pronto Falei. Terminou agora há pouco, alguns minutos atrás, uma entrevista coletiva do Guerreiro lá no Corinthians. Ele acabou de dizer que não está nem aí com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. Porque, segundo ele, o Corinthians está acostumado só com torneios importantes e o Campeonato Paulista não é tão importante na opinião dele. Ele ainda falou assim, que o Santos e o Palmeiras se matem agora, não temos mais nada a ver com isso. O Guerreiro foi muito mal. Mandou muito mal. Ele desrespeitou um campeonato que já dura 113 anos, 113 edições. E você sabe qual é o maior vencedor da história do Campeonato Paulista? Pois é o próprio Corinthians, o time que ele veste a camisa. Depois do Campeonato Mundial, vocês lembram qual é o título mais importante da história do Corinthians? Não é Libertadores, não. O título mais importante depois do Mundial é o Campeonato Paulista de 1977, que o Corinthians ficou 22 anos na fila, 22 anos de jejum e conquistou aquele campeonato histórico contra a Ponte Preta. O Guerreiro mandou mal nessa. Pronto, falei. Clássicos, este é o assunto para o próximo bloco. Vamos falar sobre a final do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo e no Campeonato Paulista, a final entre Palmeiras e Santos. Nós voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira. Começando com o Adriano. Adriano é lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Diz que ele é árbitro assistente. Ali é que tá do lado do Zenon, este bigode, Luciano. É um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Então tá num lugar muito bom, Adriano, né? Ó o Biratinho. O Biratinho é lá de Pedro Canário, Espírito Santo. Tá no shopping tirando foto. Mandou bem, Biratinha. Davi, Lili e Levi, eles são de Fortaleza, Ceará. Enzo é lá de São Luís do Maranhão. Nossa, Francimário, que bacana, hein? Olha lá. Ele é lá de Tocantinópolis, Tocantins. Essa água deve estar boa. O Johnny é lá de Ferruguinha, Minas Gerais. Joás, abrindo a porteira, lá de São Mateus, Maranhão. João Vitor, de São Luís, curtindo, não sei se é basquete, deve ser o basquete, né? Lá de São Luís, Maranhão. Marcelo, de Canela Grande, Santa Catarina. Torce pro Criciúma. Olha o palmeirense aí, Monique, Igor e Gabriel e Ivacildo, de Maceió, Alagoas. Reinaldo, de Rio Verde, Goiás. Romeu, de Pedra de Fogo, Paraíba. Carro bonito, hein, Romeu? Samuel e Pedro Henrique, de Alvorada, Tocantins. Sara e Douglas, de Sorocaba, São Paulo. Terezinha, Elias, Tassiano, Cátia e Ivan, de Juru. Será lá em Salgueiro. Salgueiro, né? Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Vamos registrar alguns torpedos. Quero mandar um beijo para Paola Paranhos, que está assistindo nosso programa. Ela é sobrinha do Maico Paranhos, que trabalha aqui com a gente. Um grande beijo, Paola. André, eu assisto o programa todos os dias. Johnny, de Picos, Piauí. Ele está dizendo que vai dar Santos no Clássico. Obrigado, Johnny, pela sua participação. Olá, eu sou o Anderson Silva, sou de Itaipava. Fala meu nome aí no programa. Um abraço para você aí, um abraço aí para a galera de Itaipava acompanhando o nosso programa. Boa tarde, André e Luciana.
assim como a maioria das pessoas torce para algum time. Gostaria de saber se vocês torcem para algum time também. E quais? Pelezinho de Coronel João Sá, na Bahia. Bom, Pelezinho, eu, Luciano, aqui em Goiás eu torço pro Vila, mas eu também sou cruzeirense. E aí não tem como você falar todos os times que você torce, eu torço, né? para um time em cada estado. É. Um time em cada estado. Por exemplo, ele lá da Bahia, lá na Bahia eu sou Bahia. Olá, amigos. Depois que vi o programa de domingo, assisto todos os dias. E aí, André, você acha que o Atlético Mineiro passa pelo Inter? E você acha que anos depois o Campeonato Mineiro voltará a ter um campeão do interior? Professor Netinho, de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Parabéns pelo programa. Eu acredito que não. Eu acho que o campeão mineiro vai ser o Atlético Mineiro e eu também estou colocando o Galo como favorito para passar pelo Internacional. É isso, agora vamos falar de campeonato estadual, vamos falar do campeonato carioca, porque após 18 anos, Vasco e Botafogo se reencontram em uma final do estadual. E o Luan tem falado, né, sobre os treinos fechados. A diretoria pede, a gente tem que obedecer, mas eu acho que isso é fundamental também, né? Faz parte do futebol. A gente tem que esconder do adversário alguns pontos fortes da gente, então acho que isso vale sim. O Vasco tem uma equipe muito forte, marca forte, dificulta muito as ações, uma bola parada. Eu acho que dos 31 gols que o Vasco fez até agora, se eu não me engano, 24 gols foram de bolas paradas, ou de pênalti, ou de córner, ou falta batida direto, ou bolas levantadas na área. Então a gente já sabe que você não pode fazer falta contra o Vasco. Pô. Você tem que jogar. Se você pegar os indicadores do Vasco, o Vasco na terça última parte do jogo, o Vasco tem um desempenho muito forte, muito forte. Eu não sei se é a maioria dos gols, mas tem um número acentuado de gols no finalzinho lá dos 30 minutos finais, dos 15 minutos finais, o Vasco é bem forte. Então nós temos que recuperar os nossos atletas muito bem. Tenho certeza que o tanque da equipe vai estar completo para jogar e encarar o Vasco. O Vasco não vai ser melhor fisicamente do que nós nessa partida, pode ter certeza disso. Bom, André, acho que dois jogadores vão ser assim essenciais nessa partida, né, entre Vasco e Botafogo. Eles não têm a fama que o Fred tem, não chegaram sobre holofotes como o Marcelo Cirino chegou, mas acho que o Gilberto e o Gil vão ser fundamentais nessa partida, né? Gilberto do lado do Vasco e Bill do lado do Botafogo. Quem leva melhor? E são dois grandes jogadores, eu sou fã dos dois. Eu também. O Gilberto, desde que ele foi revelado pelo Santa Cruz, ele passou pelo Internacional, não teve muitas oportunidades, mas está conseguindo brilhar no Vasco. E o Bill, desde que ele surgiu no Bragantino, que passou pelo Ceará e que agora está fazendo sucesso lá no Botafogo. E muitos jogadores, acho que não esperavam tudo isso, né? Não esperavam. Às vezes até, em decisão de Campeonato Carioca, pode aparecer um herói que ninguém esperava. Uma vez eu me lembro que tinha Romário, tinha Sorato, tinha Renato Gaúcho na decisão do campeonato entre Vasco e Flamengo, no final da década de 80, aí surgiu um tal de Cocada. Muita gente deve lembrar aí. Aí o Cocada fez o gol do título do Vasco. Às vezes pode surgir algum personagem como esse. Mas é lógico que as chances de gol do Vasco residem no atacante, como é que é? O Bill? No Botafogo, o Bill. E no Vasco, o Gilberto. Mas quem ganha? Para mim, o favorito é o Vasco da Gama. É isso aí. Mais um intervalo aqui no Brasil Esportes. E a seguir, vamos comentar sobre a final entre Caldense e Atlético Mineiro e também sobre o Campeonato Paulista. Voltamos em 2 minutos. E agora o assunto é a final entre Caldense e Atlético Mineiro. Eu já vou te perguntar, André, direto para você. Você fica com óbvio com a vitória do Atlético Mineiro? Porque vai jogar em casa. Vai jogar em Belo Horizonte. E se o Atlético Mineiro quiser ganhar esse título, ele tem que ganhar esse primeiro jogo. Senão não vai dar não, Luciano. Você acha que no jogo de volta Porque fica se difícil? Não conseguir ganhar esse jogo e for decidir lá em Poços de Caldas, aí um abraço pro Galo. Aí o título é da Caldense. Então eu tô acreditando no Galo que ele pode reverter a vantagem nesse primeiro jogo. Teve um jogo pesado no meio de semana pela Libertadores, mas tem que esquecer, vai jogar em casa de novo, não é desculpa, e o jogo para ser campeão mineiro é esse primeiro contra a Caldense. Não deixa a Caldense com vantagem pro jogo de volta não, senão um abraço.
É isso aí. Vamos lá agora falar do clássico entre Palmeiras e Santos. São esperadas 39.500 pessoas na Arena do Palmeiras. Os dois times passaram por reformulação gigantesca, né, André? O Palmeiras com a chegada de vários jogadores e o Santos com a saída de jogadores decisivos. Nenhum dos dois tem uma segunda competição para dar desculpa que o foco é aqui, o foco é acolá. Para você, quem ganha o primeiro jogo? O primeiro jogo é na Arena Palmeiras. A vantagem para o Palmeiras nesse primeiro jogo é um time mais experiente, porém um pouco menos entrosado, que está ganhando corpo ainda no campeonato, contra um time mais forte, porém um time mais entrosado. Isso pode fazer diferença. Questão física, juventude e também a qualidade. É um compromisso muito equilibrado, é um jogo, uma decisão muito equilibrada. Uma vantagem para o Palmeiras nesse primeiro jogo. Bom, o São Paulo não vai jogar neste fim de semana, mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque o diretor do São Paulo descartou, Alejandro Sabella não vai mais treinar o time, André. Ele vai treinar um time da Europa e agora tem que correr contra o tempo, né? O pessoal do São Paulo parece que começou a mexer com o futebol ontem. Aí eles vão e falam assim, nós queremos o Sabella. Então o Sabella não vai vir para cá ganhando menos de R$1 milhão por mês. Ele não vai sair lá da Argentina para ganhar R$1 milhão por mês. O cara que está sendo pretendido para o time da Europa. Aí o outro treinador do futebol brasileiro vai pedir um monte para eles também, né? Então eles estão com dificuldade de contratar porque eles mesmos inflacionaram o mercado. Grêmio e Internacional. O Grêmio não tem a desculpa, né, que está cansado, um time bem descansado, só tem o Campeonato Gaúcho o foco do Grêmio só é o Campeonato Gaúcho, o Internacional vem de uma maratona de jogos. A vitória do Grêmio é obrigatória neste fim de semana, André? Sim, o Grêmio tem a maior responsabilidade porque teve uma semana cheia de trabalho, só de treinamento, e o discurso do Inter até na terça-feira falou, gente, não vamos pensar no Grenal, proibido pensar no Grenal, tem que pensar só no The Strongest. Então, o Grêmio, sim, tem uma vantagem, pelo menos física, nesse primeiro jogo da grande final do Campeonato Gaúcho. Bom, André, eu quero que você fale agora as outras finais, né? Olha só, vai ter final no Campeonato Goiano, primeira partida em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Goiás. No Campeonato Maranhense, primeira partida da final domingo, Sampaio Correia e Imperatriz. O segundo jogo vai ser lá em Imperatriz, o Bolívia Querida contra o Cavalo de Aço. Taça Estado do Pará, vamos conhecer o segundo finalista, porque o Independente de Tucuruí ganhou o primeiro turno e agora tem a decisão do segundo turno entre Remo e Paysandu, jogo único. Vai ter final no Campeonato Baiano, primeira partida, Vitória da Conquista e Bahia, lá em Vitória da Conquista. Campeonato Catarinense, primeira partida, Figueirense e Joinville. Tem uma do Figueirense, Luciana, eu vou deixar para falar do que no final. Começa com C. O Brasiliense, no Campeonato Brasiliense, tem Gama e Brasília. Primeira partida da decisão, os dois jogos serão no estádio Mané Garrincha, primeira partida amanhã, segunda no sábado que vem. E no Campeonato Cearense, decisão, primeiro jogo neste domingo, 4 da tarde, Castelão lotado, Fortaleza e Ceará. Agora, e o Figueirense, fala a notícia do Figueira. Dizem que não tem mais bobo no futebol. Dizem que não tem mais bobo no futebol e aí o Figueirense vai e me contrata o Carlos Alberto. Gente, tem lógica. Esquece esse homem, gente. Deixa ele pra lá, mas não tem como. O Carlos Alberto tem 5, 6 anos que ele não dá certo em nenhum lugar que ele vai. Eu acredito que ele não tenha nem mais motivação para ser um jogador de futebol profissional mesmo, aquele que treina todo dia, que joga todo jogo. Então, eu não vejo ele com essa motivação. No ano passado, o Goiás fez essa bobagem, e o Botafogo também fez, né? E agora o Figueirense vai embarcar nessa. É isso aí. Vambora, André? Vambora, e no domingo nós vamos falar disso tudo aqui, né? É isso aí. Tem coisa demais. 1 hora vai ser pouco. Quero mandar um beijo pro meu pai, que tá fazendo aniversário hoje, 65 anos, tá assistindo a gente. Então, um beijo, pai. E voltamos domingo, às 10 horas da noite. Tchau.